Mas você ganhou o título brasileiro da Chevrolet e... Aí tinha que ir pra Europa. Aí é o momento que, tipo, pô, e na verdade foi o ano mais importante da minha vida. A virada de chave? A virada de chave pra ir pra Europa. Sim. Foi o momento mais importante da minha vida. E, logicamente, pô, é como um livro, né? Tem tantas histórias que acontecem que, pô, E eu não tinha dinheiro. Eu não tinha pra ir pra Europa. Dinheiro pra ir correr. E eu lembro até hoje, custava, pra fazer o campeonato europeu. Todo mundo falava, você tem que ir pra Inglaterra. Se você não for pra Inglaterra, esquece que você não vai chegar na Fórmula 1 de jeito nenhum. Futebol era a Espanha, né? Tá bom, fui olhar os valores da Inglaterra. Não tem como. Tudo em Libra. Esquece, pode esquecer, não tem como. Não só pra correr, mas pra viver também, né? Sim, claro. Aí, eu olhei pra Itália. Ah, vamos pra Itália e tal. O campeonato custava, eu lembro até hoje, pra correr na Fórmula Renault, que era uma categoria como a Fórmula Chevrolet, só que lá na Europa, né? Tá. É tipo uma categoria de base, tipo a segunda categoria de base. Ok. Aí era um campeonato super competitivo, tinha 50 carros correndo, era difícil. Aí eu olhei pra ir pra Fórmula Renault, custava 100 mil euros, tipo 100 mil dólares naquela época, era bem parecido o euro-dólar, pra correr. E, puta, ajudar, e vai daí, e começa a fazer a volta ao mundo pra arrumar dinheiro e tal. Aí a gente conseguiu... não, desculpa, custava 160 mil dólares. Eu arrumei 100 mil dólares. Sim. Então eu arrumei menos daquilo que custava para fazer o campeonato inteiro. A gente acha uma equipe, que era uma equipe competitiva, não era a melhor, mas era uma equipe boa, competitiva. Ele falou assim, ó, a gente aceitaria o Felipe por 100 mil dólares, mas para 6 corridas e não 10, que o campeonato eram 10 corridas. Sim. Aí, vambora, vamos assim. Aí eu falei assim, mas aí eu tinha 18 anos tal da já. oportunidade. Eu tinha 18 anos, meu pai eu tinha um carro, que era um Astra. Aí meu pai falou, mas eu não tenho dinheiro pra fazer você viver. Tem que vender o carro. Eu falei, tá bom, vou vender o carro. Vendemos o carro e o carro era o que eu consegui viver lá durante os 2 anos o tempo que eu precisasse estar lá na Europa. Sim. Então a minha vida foi assim. Aí eu fui pra Europa dessa maneira, sem grana. Até agora que a gente tá ouvindo, não teve nenhuma regalia, se pode dizer dessa forma, ali na superação, né? E aproveitando as oportunidades. Então, e outra, cara, tem uma história também muito legal, porque eu era viciado no kart na Europa. O kart na Europa é tipo uma Fórmula 1, cara. E eu queria correr de kart, nunca tive a chance de correr de kart na Europa. Aí, de repente, eu vou pra Fórmula Renault, eu começo a olhar os nomes dos pilotos que vão estar comigo. Era só, cara, meu campeão mundial de kart. O outro cara, eu falei assim, nossa, eu tô fudido, cara. Cara, vieram do eu vou kart com esses aqui. cara. Meu, ferrou. Eu falei, meu, e tipo, você se põe numa condição, tipo assim, meu, você se põe pra baixo, né? Sim. Porque você queria estar correndo com os caras, que eram os caras do kart lá. E aí, eu cheguei lá, meu, falei, ferrou, né? Só que aí fui fazer o primeiro treino lá. Você chegou pra fazer as 6 corridas. 6 corridas. Era como se e tinha que arrumar o dinheiro pra fazer as últimas 4. Sim. Entendeu? E dessas 6, ele me dava 2 coisas do europeu. Era campeonato italiano. E o europeu era um outro campeonato, mas tinha 2 coisas que eram juntos com o italiano. No mesmo final de semana. Sim. Então ele me dava essas 2 do europeu junto. Falei, tá bom, dentro desse meu pacote, né? Aí beleza, aí eu cheguei lá, fui fazer um primeiro treino, que eram 2 dias numa pista que chama Varano, em Parma. Fui fazer um treino lá. Cara, comecei a andar bem pra caramba. Segundo dia, bati o recorde da pista. Nem eu acreditava, né? Nem eu acreditava. Só isso. Esquece. Tá escrito, Equipe feliz da vida, todo mundo, porra, tipo, na cabeça deles achamos o cara. Um cara aqui fenômeno. né? Aí fui fazer outro teste, que era uma outra pista em Magione, que era perto de Roma. Recorde da pista. Toma. Que aí inverno era mais rápido também e tal, mas recorde da pista. Caraca. Aí, cara, tava... Caiu nas graças dos Caiu caras. nas graças, fiz os 2 campeonatos. Eu fiz o italiano, comecei, primeira corrida do ano, ganhei. Aí a segunda corrida do ano era a segunda corrida do italiano e a segunda do europeu. Eu não tinha feito a primeira do europeu, que eu não ia nem fazer. Segunda do europeu em Monza, ganhei as 2. No final, fiz os 2 campeonatos, fui campeão italiano e campeão europeu. Esse foi o ano mais importante. Primeira... você tinha ido pra Europa, primeira temporada na Europa. Foi o ano mais importante, porque no final, quando eu fui campeão italiano, campeão europeu, dali pra frente, chega um brasileiro aqui na Europa, ganha tudo, 2 campeonatos no mesmo ano, que não era normal. As equipes de Fórmula 1 ficam tudo de olho. Ô, Fê, Aí você já começou a ser observado. Aí a minha vida mudou. Não financeiramente, Sim, mas sim. de importância, entendeu? tinha uma repercussão na imprensa? Tinha. As tuas conquistas nessa primeira temporada? Tinha muita repercussão na imprensa. Tinha naquela época, né? A revista era uma coisa muito... Sim. E jornal, lógico, mas revista era uma coisa... Tinha uma revista que chamava Auto Sprint.
Você sair na Autosprint, quando você tava lá, você comemorava. Tipo, Isso. Sair na Autosprint, entendeu? E então tinha bastante essa repercussão. repercussão. Em que momento você teve que vender bebida que você tava contando? Porque teve uma corrida que deram... tinha uma premiação, acho que eles assinaram com uma empresa de bebida, um patrocínio de cerveja. Tá. E aí eles davam 500 cervejas pro cara que fazia pole. E mais 500 cervejas pro cara que ganhava a corrida. E teve 2 corridas que tinha essa premiação. E eu fiz as 2 pole e as 2 vitórias. Então eu ganhei 2.000 garrafinhas de cerveja. Rapaz. Aí tinha um bar, né, numa cidadezinha, que eu morava na casa da equipe. Tá. Né? Então tinha 2.000 habitantes. Era uma cidade chamada Erba, perto de Como. Você foi sozinho pra Europa? Fui sozinho. Foi sozinho. Caraca, na raça, hein? Sozinho. Sem saber falar a língua, né? Tipo, que eu ia aprender te tudo, perguntar ficava isso. com os mecânicos o dia todo, aprendia assim, o italiano, né? Boa. E aí eu vendi 2.000 garrafinhas de cerveja pra um barzinho que tinha ali embaixo de casa. Eu falei, ajuda eu aí. Ia ter gente que não ia vender, não. Ajuda eu aí, cara. Ia tomar o prêmio. Tava precisando da grana, o Massa liberou. Só vou vender pra fazer dinheiro. O